Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Olha, eu quero começar pedindo perdão para vocês. Eu disse que esse vídeo iria ao ar a partir de meio-dia, né? Por volta de meio-dia, mas eu tive um imprevisto, então eu não consegui gravar a aula mais cedo, porém, estou gravando nesse momento e já vai para o ar automaticamente. Então, como eu prometi lá no nosso canal do Instagram, se você está vendo o vídeo aqui e não viu o vídeo de hoje lá no Instagram, te sugiro ver, tá? Que é um vídeo fantástico. Nós estamos estudando a Parashá, Ler Lehá, e pela manhã eu falei de uma característica, né, desta porção de hoje, de Bereshit 14, e agora eu vou falar de uma outra questão que é digamos que a principal. Por que digamos que é a principal? Porque, como eu falei lá, eu falei a respeito de você não é qualquer guerra que a gente pode entrar, e te ensinei quais guerras você entrar. E agora, e lá também eu disse que eu falaria, que é o que eu vou fazer agora, eu vou te ensinar, é um hidush é novidade, é um sod, é um segredo que o sagrado me deu. Literalmente ontem, enquanto eu estava pensando nesse capítulo, né, para trazer alguma reflexão para nós hoje, o Eterno me deu uma novidade que é realmente disruptiva, sabe? Ela tem literalmente o poder de transformar a sua realidade. Se por um acaso, tá? Eu já vou dizer para quem é esse vídeo. Se por um acaso você está com algum tipo de problema financeiro, hoje, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, eu vou te ensinar a nunca mais ter problemas financeiros. Nunca mais mesmo. E eu não estou falando de você quebrar os cartões, eu não estou falando se você ganha um e gasta dois, e parar de gastar dois, eu não estou falando para você parar de comprar as coisas parceladas, economizar na bala, não vai ser nada disso. É algo assim surpreendente, tá certo? Então, já de cara, eu quero pedir para você nos seguir nas redes sociais. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, está aí o nosso Instagram. Siga também como se fala? O nosso canal aqui no YouTube, tá? Então, assim, e também, caso você queira, eu vou deixar um pouquinho aqui na tela, depois eu tiro, e caso você queira também, fique à vontade aí em contribuir com esta obra, com esse ministério. Bom, vamos lá. Existem milhares de coisas que a gente precisa entender. E eu quero ir devagar com você, tá? Para que a gente possa assimilar tudo o que o sagrado tem para a gente. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: aqui em Bereshit 14, a partir do versículo 18, tá? Perek 14, Passuk 18, capítulo 14, versículo 18 diz assim: e Malkit-Sedek, rei de Shalem, trouxe pão e vinho. E ele, né, o rei Malkit-Sedek, servia ao Adonai Altíssimo. Então vamos lá, tá? Eu vou te essa novidade está dentro desses 3 versículos que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que a gente vê aqui é que está falando de um ser, né, o Malkit-Sedek. A gente, como diz a própria palavra, a gente não sabe da genealogia dele, ele aparece e some, né, nesse texto. Então a gente começa a ver que o sacerdócio de Malkit-Sedek não é um sacerdócio, vamos dizer assim, terreno, sabe? Ele não é um sacerdócio instituído por uma classe de pessoas. É um sacerdócio que ele é da ordem de Adonai, e da mesma forma que o Mashiach é. Então, diz que Malkit-Sedek, ele servia ao sagrado, mas antes de estar relacionado a servir ao sagrado, diz aqui que ele trouxe pão e vinho. O que significa o pão e o vinho? Vai além daquilo que a gente está acostumado a ver.
todo Shabat, nós temos algo, não só Shabat, tá? Todo Shabat, toda Yom Tov. O que é o Yom Tov? É um dia, é um feriado judaico, que é um dia que é tido como Shabat, mesmo sendo, vamos supor, numa quarta-feira. Isso a gente vai ter sempre que tem uma festa. Então, no Yom Tov, que é o dia santo, um dia especial, que tem a mesma característica de um Shabat, nos Moedim, né, que são as festas, duas coisas não podem faltar de maneira alguma. De maneira alguma. Duas coisas. O que não pode faltar? Não pode faltar o pão e não pode faltar o vinho. Então, a gente sempre tem a halá, né? Que é um pão especial de Shabat. Mas se a pessoa não pode fazer uma halá, não pode comprar uma halá, ela vai ter sempre pão e vinho. Então, o pão, por que o pão e o vinho? Quando a gente fala do kiddush, né? De santificar algo a Hashem, a gente está... Para santificar algo, a gente sempre vai utilizar... Não é como eu posso explicar? A gente não santifica o nome de Hashem apenas, exclusivamente com pão e vinho, mas a gente sempre utiliza pão e vinho para demarcar, ok? Um momento, um tempo, uma situação que a gente quer santificar Hashem. Então, quando a gente chega no pôr do sol de sexta-feira à noite até o pôr do sol de sábado à noite, que a gente vai ter o Shabat, o que a gente faz? A gente tem ali o pão e o vinho. Por quê? Quando a gente inicia com o pão e o vinho, a gente está demarcando aquele espaço, vamos colocar assim, nesse caso do Shabat, de 24 horas literalmente para o sagrado. Então, quando a gente, todas as festas, né, todos os moedim, sempre vai ter pão e vinho. Por quê? Porque a gente está santificando aquele momento, aquele espaço para Hashem. Então, isso é uma prática que nós fazemos, que obviamente todos os nossos irmãos fazem. Então, quando ele pega uma Melquisedec, pega pão e vinho, o que ele está fazendo? Avram, né? Avram vai até ele. Obviamente, a gente vai saber o que Avram foi fazer lá posteriormente. Mas aquele momento que Avram estava com ele, Melquisedec fez o quê? Pegou pão e vinho, que foi fazer parte da refeição, sim, claro, para santificar. Por quê? Porque ele queria agradecer ao sagrado pela vitória que ele deu lá na guerra, né, contra Sodoma, né, e Gomorra, tá? Então, essa é uma coisa importante. Agora, quando a gente fala de pão e vinho, olha o que esse sacerdote, né, ele está fazendo. Ele está dando para Avram não apenas... A gente está indo no nível Sod, tá? Um nível mais elevado e profundo também. Ele não está dando apenas o pão como alimento, comida, e o vinho como uma bebida. Existe algo aqui que vai além disso. O que o pão significa? O pão significa o alimento, mas não é o alimento para saciar a nossa fome física. O pão significa o alimento que vai saciar e vai nos fortalecer espiritualmente. Então, quando Melquisedec dá pão para Avram, ele está dando o quê? Um alimento que vai alimentá-lo espiritualmente. E que alimento é esse? A gente também está falando da palavra do Criador. A gente está falando da Torá. E olha que interessante, porque em termos de escrita, a Torá ainda não tinha sido escrita. Era apenas a Torá oral. Aí a gente vai perguntar, desculpem pelo barulho, tá? A gente vai perceber que Avram faz algo que ainda não estava na legislação escrita. Mas como ele sabia que tinha que fazê-lo, como Caim e Hevel sabia que tipo de oferta, né, corban, né, oferta, agradava ao sagrado. Ele sabia através do quê? Porque o sagrado falou para Adão, que foi passando para todos os seus filhos, até o dia de hoje. Então, a gente já entendeu que pão é o quê? Pão é o alimento espiritual. Quando a gente fala do vinho, o vinho aqui, a palavra vinho no hebraico, a palavra é ain. É o mesmo nome nosso, ou o nosso nome é o mesmo do vinho. Ain, no nosso caso,
Ain significa, entre outras coisas, ela significa o quê? É uma sigla, né, para Aliança Israelita Natsratim, tá? Que a gente pratica Natsratim por quê? Porque a gente tem as mesmas práticas que Yehoshua teve e que seus Talmidim tiveram. E Yehoshua de Natsrati, tá? Por isso Natsratim. Então, o que Yehoshua praticava, o que os Talmidim praticaram, é exatamente o que a gente pratica e o que a gente vai chamar de Alahá. Alahá é a forma de proceder. Então, agora, outra questão. A palavra Ain, ela também é uma letra, tá? É uma letra hebraica, Ain. E a gente vai falar disso mais aqui à frente. No hebraico, a gente não tem número 1, 2, 3, 4, 5, não. Cada letra tem um valor numérico, tá? Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4 e por aí vai. Só que, quando a gente chega na letra Ain, a gente tem uma coisa aqui interessante. A letra Ain, ela tem um valor numérico de 70, tá? E o que acontece? Todas as vezes, Baruch Hashem, me veio um insight que eu nunca tinha pensado aqui antes. Todas as vezes que a gente tem uma palavra, vamos pensar assim, numa palavra com o mesmo valor numérico, a gente pode substituir porque vai ter a mesma conotação. Eu brinquei em alguns vídeos dizendo o seguinte, olha, Tov, tá? Tov é 17. Aí eu brinco dizendo, Giló nunca vai ser Tov. Por quê? Porque eu não gosto de Giló. Então, cocada vai ser Tov. Então, todas as palavras que têm o mesmo valor numérico, a gente pode substituir, porque a questão do valor numérico também está ligado a energia, tá? Ao peso energético daquela palavra. Então, quando Malkitzedek, esse foi o insight que me veio que eu não tinha pensado antes. Quando Malkitzedek dá para Avram vinho, tirando o fato que fazia parte do Kiddush, ele está dando o quê? Ele está dando o número 70. Outras coisas que têm o número 70 como valor numérico. Por exemplo, a palavra sod. Sod é segredo. No hebraico, a gente tem 4 níveis de interpretação. A gente tem o pshat, que é o literal, e Yehoshua chorou, literal, caiu lágrima dos seus olhos. A gente tem pshat, a gente tem o remes, que é alusivo, são os Meshalim, né? Quando Yehoshua, ele começa a falar em parábolas, tá? Parábola marshal. Então, quando ele fala em parábolas, ele está praticando o remes, tá? Enquanto a gente conta uma história, a gente também está praticando o remes. Por quê? Porque é uma alegoria que a gente está querendo extrair dali um princípio, digamos assim, ético. A gente tem o drash ou madrashá. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês, dando esse estudo para vocês, é um madrashá. Esse shiur, né? Shiur é estudo. É um madrashá. Quando você vê uma pessoa dando estudo, pregando e por aí vai, isso é drachá. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou muito dessas, né? Quem já me conhece de longa data sabe que eu gosto de ir literalmente versículo por versículo e destrinchando. Ou pego um versículo aqui, vou outro ali, vou outro lá. Isso é fazer uma drachá. E tem o sod. O sod é o nível oculto. O nível oculto é quando, igual agora, caramba, acabei de ter um insight. Ou seja, isso é um sod, isso é um segredo. Eu não sei se você sabia que o número, que a palavra vinho tem a ver com a letra Ain, que tem o valor numérico 70. E vou falar de mais coisas. Então, eu estou trazendo para você que não sabia disso, eu estou trazendo um sod, eu estou trazendo um segredo, tá? Outra coisa também, quando Malkitzedek dá para Avram vinho, ele está dando o quê? Ele está dando as nações para Avram. Por quê? Porque existem 70 nações. Quando o Eterno entrega a sua Torá lá no Har Sinai, entrega para 70 nações. Quando Yaakov envia os filhos até Mitzrayim, até Egito, envia 70. E Yehoshua, quando manda de 2 em 2, manda 70 ou 72. Tem sempre essas duas vertentes. Ou seja, o Eterno disse para Avram que daria a ele as nações, né? Todas as famílias da terra. Está se referindo às nações.
Terrilim 2,8, pede-me e eu te darei as nações, 70. A gente poderia até dizer o seguinte, ó, pede-me e eu te darei o vinho por herança, porque, ou pede-me e eu te darei o sode, o segredo por herança. Entende? Quer dizer? E a gente viu tudo isso no Mashiach também. Então, quando Melquisedeque dá a Avram pão e vinho, ele está assim, santificando o momento, e ele está assim, entregando alimento espiritual, até porque Abraão estava vindo de uma batalha, precisava ter essa reposição espiritual, e também estava dando vinho, que estava dando para ele mais segredos. E aí, a gente continuando aqui, diz claro que Melquisedeque servia a Adonai. E aí vem o pulo do gato. Melquisedeque faz algo muito interessante, porque ele é uma figura representativa do sagrado. Então, depois que ele sai da guerra, Avram sai da guerra, né? Porque ele foi fazer algo que de fato agradava ao Eterno, que era resgatar a sua família, tá? Resgatar a sua família. O que acontece? Ele vai até Melquisedeque, recebe essa porção espiritual. E o que o sagrado, representando aqui, tá? Como Melquisedeque faz? Abençoa Avram. Aqui a gente começa a falar sobre como você vai deixar de ter problemas financeiros, tá ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não... Eu estou falando exclusivamente de dinheiro. Exclusivamente. Agora, nesse exato momento, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Eu falo de dinheiro, agora eu vou falar de tudo. Vamos esquecer dinheiro, até porque, grava isso, dinheiro não existe. A primeira coisa que você precisa entender, para que a gente deixe de ter problemas financeiros o dinheiro não existe. Radassa, você está ficando louca, insana? Não. O que eu estou dizendo para você é que aquilo que eu não chamo mais, aquilo que a gente chamava de dinheiro é apenas uma energia. E aqui, já vou adiantar e depois eu volto. E vamos falar, essa energia é a energia mais poderosa que tem. É a energia, aspas, didaticamente chamada dinheiro. É através dele que através desta energia que a gente faz tudo. Então, como é errado? Eu não estou entendendo. Você está dizendo que o dinheiro não existe? Sim, eu estou dizendo que o dinheiro não existe. O que existe é uma energia que popularmente a gente denominou como dinheiro. Porém, quando a gente não entende que isso é uma energia, a gente começa a fazer as coisas equivocadamente e a gente vai falar sobre isso. Então, diz o seguinte, que Melquisedeque abençoou a Avram e disse, bendito seja Avram do Elohim Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Passuco 19. Então, o que o Eterno falou? Vou abençoar aqueles que te abençoarem. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é eu preciso ser abençoada para conseguir abençoar. Ou seja, eu tenho que ter para poder dar. A gente, eu vou falar eu vou me colocar nessa, mas eu já aprendi e não faço mais. A gente não entendeu o que significa amar o próximo como a ti mesmo. A gente faz pelo próximo e deixa de fazer pela gente. Isso está errado. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não tenho R$1, eu não posso te dar R$1. É aquela história que a gente ouve, né, no avião. Olha só, se acontecer alguma coisa, primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no seu vizinho. É a mesma coisa que acontece quando a gente vê nos filmes e séries pessoas se afogando. Primeiro o salva-vidas se protege para depois conseguir salvar alguém. Então, primeira coisa que você precisa entender você não pode dar o que você não tem. E foi nos ensinado equivocadamente e a gente, de forma
como que eu vou dizer, sem conhecimento, a gente acaba fazendo algo que tem cara de espiritualidade, mas está fazendo com que a gente peque. Ou seja, todas as vezes que eu dou o que eu não tenho, eu estou pecando. Por quê? Porque eu estou literalmente deixando de fazer o que o sagrado orienta. Aí agora que Avram foi abençoado, e sim, deixa eu dizer outra coisa, ao mesmo tempo que eu vou falar, de novo, didaticamente de dinheiro, eu vou dizer para você que a gente não vai falar só de dinheiro aqui, a gente vai falar de várias outras coisas, tá ok? E aí a gente continua vendo aqui o seguinte, que no versículo 20, eu quero pegar agora o final para a gente poder trabalhar e muito bem, porque é aqui que a gente vai entender como deixar de ter problemas financeiros. Diz a seguinte, olha só, no finalzinho já, tá? E Avram lhe deu 1/10 de tudo. Ou, em algumas versões, vão dizer, e Avram lhe deu o dízimo de tudo. Só que, no hebraico, a palavra dízimo, ela é maser. Está dizendo aqui que Abraham deu um maser de tudo. Aí a gente precisa entender, deixa eu pegar aqui, porque eu fiz a minha colinha aqui, a gente precisa entender o seguinte, olha só, primeiro, qual foi o insight que eu tive? Qual é o valor numérico da palavra maser? O que está aqui, que está oculto aqui? Então, já expliquei lá no início que no hebraico as letras, elas têm um valor numérico, certo? Outra coisa, as letras, elas não são apenas letras, tá? Bom, se fosse no português, A, B, C, D, o que é isso? A, B, C, D, a bola, dado e por aí vai. No hebraico, não. No hebraico, as letras, elas são recipientes da consciência do divino. Aí, eu vou fazer um gancho aqui, porque algumas pessoas falam assim, eu não falo hebraico porque eu sou brasileira. É porque a pessoa não entende o poder que tem vibracional e energético quando a gente utiliza uma palavra em hebraico. Então, quando a gente fala uma palavra em hebraico, a gente está atraindo para a gente aquela energia da combinação de letras, tanto quanto a energia de cada letra individualmente. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, e não vou dizer o que ela falou, para não fazer lachonrara aqui, mas eu fiquei ruminando aquilo dali, sabe? Fazendo críticas pelo fato dos brasileiros, que são israelitas, quererem falar em hebraico. E eu fiquei pensando, gente, eu particularmente sou um zero à esquerda cantando, mas eu cantarolo músicas em inglês, eu não sei do que está se falando. E por que a gente pode cantarolar em inglês algumas palavras e a gente não pode cantarolar em hebraico? Levando em consideração que no poder da língua, né, está como é que é? A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá dos seus frutos. Diz a palavra do Criador que os nossos irmãos, né, os Talmidim de Yehoshua, eles falavam entre si com salmos, cânticos e provérbios. Então, eles falavam sempre a respeito da palavra. Então, eu vou dar uma dica aqui para você. Se você quer atrair a energia vibracional de cada letra em hebraico, para que a sua vida, por exemplo, seja transformada, sim, fale o que você conseguir falar, uma palavra que você conseguir falar, você pode falar aquela letra porque você vai atrair a energia daquela letra para você. Bom, a palavra Maaseh, ela é composta das letras Mem, Ain, Shin e Resh. A letra Mem, vamos lá, Avram, ele deu o Maaseh de tudo, ok? Então, tudo é tudo, perfeito? A letra Mem, ela tem o valor numérico 40. E a letra Mem, ela significa, tá? Junto com o número 40, claro, purificação, transição, como os 40 dias do dilúvio, Moshe 2 vezes, 40 dias e 40 noites,
no monte para trazer a Torá para a gente. Yehoshua, a tentação de Yehoshua lá no deserto. A travessia do povo também, que deveria durou 40 anos. Uma geração, né? Ou seja, o número 40, ele está ligado com o quê? Ele está ligado com purificação, transição e transição. Então, todas as vezes que, por exemplo, eu posso até mesmo, quando a gente medita, né, por exemplo, e tem a letra Me, automaticamente vai estar ligado a isso. A outra letra que eu já falei para vocês é a letra Ain. A letra Ain, que é o número 70, também significa sabedoria universal. Então, quando a gente fala, qual é o nome da instituição de vocês? Ain, né? Por exemplo, ao falar a palavra Ain, a gente está atraindo a energia de sabedoria universal. Outra coisa, a letra Shin. A letra Shin é a letra do fogo sagrado, da energia divina em ação. E a gente sabe que o que purifica é o quê? É o fogo. Então, e quando a gente fala do fogo sagrado, automaticamente vai tirar de nós, vai purificar aquilo que está servindo de um impedimento para que a gente progrida diante do Criador. E quando a gente tem a letra Resh, que é a última letra, tá? Que é o número 200. Então, quando a gente tem a letra Resh, né? Ou fala a letra Resh, a palavra com a letra Resh, simboliza o quê? Cabeça, princípio e consciência. Então, quando Avram pega esse Ridush aqui, quando Avram ele entrega para Malquitzedek o Maaser, Malquitzedek está representando quem? Ele está representando o sagrado. E lembre-se que o sagrado já tinha abençoado ele, ok? O sagrado abençoou ele antes e agora ele está entregando ao sagrado aquilo que ele tinha recebido. Ou parte, né? Parte, 1/10 daquilo que ele recebeu. Então, a primeira coisa que eu preciso entender aqui é que se ele entregou para o sagrado purificação, transição, sabedoria, fogo, energia, divina em ação, cabeça, princípio, consciência, é porque o sagrado deu isso para ele antes. E aí, olha só, todas essas letras somadas revelam que Maaser é o ato de consagrar mente, energia, entendimento e processo. Então, quando Avram dá o Maaser para o sagrado, vamos imaginar que Abraham ganhou R$1.000. Quando Avram dá o Maaser para o sagrado, Abraham não deu R$100. Avram deu a mente dele, a energia, o entendimento e o processo, devolvendo tudo isso ao El Elyon. Então, gente, entendeu isso? Entendeu? Quando você dá R$10, R$100, que é o seu Maaser, antes você estava dando dinheiro para o sagrado. Só que agora você não vai mais dar dinheiro para o sagrado. De novo, dinheiro não existe. Quando você entregar esse Maaser, que esses 10% é Maaser, eu não vou mais falar de dízimo, não vou falar de 10%, eu vou falar só Maaser. Você já entendeu que Maaser é 10%. E eu quero falar na palavra hebraica para atrair essa energia. Consegue entender? Então, quando você entrega ao sagrado o teu Maaser, eu queria que a partir de hoje você não desse mais ao sagrado R$10, R$100, 1 bilhão de euros. Não, eu queria que você, a partir de agora, entregasse ao sagrado não essa cifra, mas você entregasse ao sagrado o quê? Entregasse a sua mente, a sua energia, o seu entendimento e o seu processo, que está encapsulado nessa quantia que você está entregando. Aí agora a gente vai para um outro ponto aqui, e eu vou pedir para você pausar, voltar a assistir, porque eu sei que isso aqui é um pouquinho complexo. Olha só o que acontece. Por que que eu e você temos problemas financeiros, tá? Estou me colocando no mesmo pé de igualdade que você. Porque, por alguns motivos. Primeiro,
a gente tá pedindo errado ao sagrado. A gente está pedindo as coisas de forma equivocada para o sagrado. Na Igeret de Jacob, né, Epístola de Jacob, Tiago 4:3, diz assim: ou vocês oram... Não, vamos lá, vou pegar o 2. Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então, vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. Ah, Radassa, muito pelo contrário, você não tem noção do quanto que eu oro para ter dinheiro. Esse é o problema. Vou continuar. Ou vocês oram e não recebem, por orarem com a motivação errada, a pretensão de saciar seus próprios desejos. Todas as vezes, tá, que você orar ao sagrado pedindo dinheiro, gente, ele não vai te dar. Isso aqui é muito sério. Por isso que eu e você passamos por problemas financeiros, porque a gente pede para o sagrado o que não existe. A gente pede para o sagrado dinheiro. E aí o que acontece? É que eu não tô com dinheiro aqui, na verdade eu não ando com dinheiro. Olha só, vamos imaginar uma nota de R$100, ok? Uma nota de R$100. Você está orando errado. Você tem, por exemplo, a sua conta de luz é R$100. Aí como que você ora? Eterno, me dá R$100 para pagar a conta de luz. O que acontece? Quando a gente olha para aquela cédula escrito R$100, 100 euros, 100 dólares, não importa, escrito 100, esse papel, vamos imaginar que isso aqui é o dinheiro, tá? E tem aqui escrito 100 ou 100. Isso daqui significa limitação. Quando você ora ao sagrado pedindo dinheiro, você está pedindo ao sagrado para te dar algo limitado. Você está pedindo ao sagrado para ele, como eu posso dizer, gente? Para ele infringir a sua natureza. Porque ele disse o seguinte: eu vou te dar abundância. Você está pedindo, Baruch Hashem, quando eu e você pedimos ao sagrado R$100, a gente está pedindo para ele negar a ele mesmo. A gente está pedindo para ele fazer algo que ele disse que não faria. O que ele disse que faria por nós? Ele nos prometeu abundância. E a gente está pedindo limitações. O Eterno prometeu para a gente, vamos dar um exemplo qualquer, o Eterno prometeu uma Ferrari para a gente e a gente está pedindo para ele um Fiat 147. Ele não vai nos dar, porque o que ele quer nos dar é uma Ferrari. Então, a partir de hoje, você precisa, me perdoe falar nesse tom com você, você precisa parar de pedir dinheiro. Radassa, então o que eu vou fazer? Você vai pedir parnassá. Gente, parnassá é sustento. Parnassá não é dinheiro. Dinheiro é uma coisa que não existe. Dinheiro é limitação. Dinheiro é restrição. Dinheiro é pedir ao Eterno para ele fazer o que ele não quer fazer. Ele não quer nos dar limitações. Aí você vai falar para mim: Radassa, você está ficando louca. A gente está vivendo uma crise. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos os nossos tzadikim, como Abraham, por exemplo, eles eram, e todos os sumos sacerdotes, eles eram riquíssimos. Radassa, mas você falou há 2 dias atrás que Abraham foi para uma terra que tinha fome. A terra tinha fome, mas Abraham tinha sustento. Vou falar didaticamente. A terra tinha fome, mas Abraham tinha dinheiro. Eu fiz missões no Paraguai em 2001. Eu fui para o Paraguai. Na época, o real equivalia a 2,5 a mais do que do Paraguai. E o dólar, 6. Ou seja, eu no Paraguai eu estava rica. Eu no Paraguai, no lugar, assim, eu poderia comer... Tirando a questão da cachirute, que na época eu também não comia caché, mas só para vocês entenderem a analogia que eu sempre fiz, no Paraguai eu podia comer caviar se eu quisesse. O problema é que eu não conseguia chegar no local para comer caviar. Consegue entender o que eu quero dizer? Com R$100 no Paraguai é como se eu tivesse 250. Então, ou
Com 100 reais no Paraguai, pensando em dólar, é como se eu tivesse 6 mil guaranis. Então, eu estava financeiramente falando muito bem no Paraguai. Para vocês terem uma ideia, a faculdade de psicologia no Paraguai era 180 guaranis na época. Equivalia, na época, acho que em torno de 250 reais. Eu queria muito fazer, mas Baruch Hashem, Bezrat Hashem, não foi a vontade do Eterno que eu ficasse lá também, especificamente para fazer a faculdade. Então, primeiro, entendeu isso? Para de pedir dinheiro para o sagrado. Para de dizer para o sagrado, ó, Eterno, me dá 100 reais para comprar essa Bíblia. Eterno, me dá 10 reais para comprar esse fio. Eterno, me dá 500 reais para comprar esse fone. Para de limitar ao sagrado. Eu estava conversando com uma amiga e eu falei assim para ela, o que você quer? Você quer trabalho ou você quer as suas necessidades supridas? O problema é que a gente acha que a gente limita, entende isso? A gente limita o sagrado. A gente acha que para eu ter mais, didaticamente, para eu ter mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Para eu ter mais dinheiro, eu tenho que ter mais clientes. Aí eu pergunto para você, puxando a brasa para minha sardinha na questão da psicanálise. Quantos clientes eu preciso ter para ganhar mais X reais? Entende isso? Então, o foco está no limite. Então, para eu ganhar um número qualquer, para eu ter mais R$1.000, eu tenho que ter mais 500 clientes. Entende? Não! Eu só preciso de sustento. O Eterno não depende, sabe, de que eu conquiste, olha só, que eu conquiste 500 clientes para ganhar mais R$1.000. O que eu preciso pedir ao sagrado a partir de hoje é o quê? Sustento. Eu preciso pedir parnassá. O que eu preciso para me sustentar? O que o Eterno quer me dar que vai ser meu sustento? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas mais próximas sabem. As coisas mais caras que eu já conquistei nessa vida, eu estou falando de preço, as coisas mais caras que eu conquistei nessa vida foram quando eu estava literalmente desempregada. Literalmente sem uma fonte de renda confiável. Porque nesse momento a minha única fonte de renda era o Eterno. Eu já viajei em vários lugares do Brasil, fora do Brasil. E eu me lembro sempre quando eu morava em Uberaba, Minas Gerais, eu falava assim, Eterno, na verdade Deus, né? Na época era Deus, me dá 500 reais para mim ir para o Rio. Ele nunca me dava 500 reais. Se eu fosse precisar de 300, eu tinha 300. Se eu fosse precisar de 5 mil, eu tinha 5 mil. Ele nunca me deu a cifra que eu pedi. Me deu a menos e me deu a mais. O a menos era o suficiente e o a mais foi o suficiente. A minha pergunta para você é, o que você quer? Você quer ter mais clientes? Você quer ter mais trabalho? Ou você quer ter sustento? Porque às vezes conquistar mais cliente não vai te dar sustento. O que você quer? Então, Abraão, ele entrega para o Eterno o quê? O Maaser. Outra questão que eu quero dizer para você. Quando ele entrega o Maaser de tudo, a gente precisa entender, de novo, Yehoshua fala algo muito interessante. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir ao Eterno ou vai servir a Mamon. Guardada todas as devidas proporções, eu não vejo Yehoshua comparar o Eterno, aspas, por favor, tá? Com nenhum outro Deus. Ele compara com Mamon. Por quê? Porque essa energia chamada dinheiro, que a gente coloca o nome de dinheiro, é a energia mais sagrada, como eu falei no início, que existe. Por quê? Porque com essa energia, a gente consegue materializar tudo que o Eterno quer nessa dimensão. Se o Eterno quer abençoar alguém, dando uma casa para alguém, ele vai fazer isso como? Usando dinheiro. Alguém tem que comprar essa casa. A casa não vai surgir do nada, como se fosse uma fruta que caiu. Consegue entender? Essa energia, ela é tão santa, mas tão santa, mas tão santa, que o sagrado não dá para qualquer um. Ele dá para quem? Para quem vai dar o Maaser.
Ah, então significa que eu tenho que dar 10% de tudo que eu recebo? Não. Significa que você tem que dar o máximo. Significa que você tem que devolver para o Eterno tudo que a ele é de direito, levando em consideração o que Yehoshua disse, que eu e você somos apenas administradores. Eu não tenho nada. Eu não tenho R$1 no bolso. Por quê? Porque não é meu. Eu não tenho o poder de produzir, fabricar R$1. Mesmo se eu fosse dona da Casa da Moeda, eu não tenho o poder de produzir, por exemplo, o papel. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o que o Eterno te deu, grava isso. Você tem R$1. Esse R$1 que o Eterno te deu, ele é tão santo, mas tão santo, que você precisa usá-lo para santificar o nome do sagrado. Esse R$1 que você tem, você precisa usá-lo de forma que o nome do sagrado vai ser exaltado. É por isso que eu e você temos problemas financeiros. Por quê? Porque a gente pega o nosso, entendeu? O nosso R$1 e a gente não santifica ele devolvendo ao Eterno. Eu vou tentar explicar. O teu trabalho não é teu? O Eterno te colocou no local para que você pudesse, nesse local, santificar o nome dele e fazer algo para que as outras pessoas ao seu redor pudessem chegar ao pleno conhecimento dele. Eu estou falando para você ficar o tempo todo pregando para as pessoas? Não. Sim. Estou sim. Mas de que forma? São Francisco de Assis, em todo tempo prega. Se, suposição, condição, se necessário for, use palavras. O que ele está dizendo? E o que o Eterno está dizendo para a gente? Lá em Romanos 2, vai dizer que 2, 1 ou 2, se não for o finalzinho do 1, é o início do 2. Deixa eu conferir aqui para falar bonitinho para vocês. Só um minutinho. Romanos 2 vai dizer o seguinte aqui, ó. Dois, 1. Portanto, você, independentemente de quem seja, é indesculpável ao julgar os outros. O que eu quero dizer? Nós somos indesculpáveis. Nós precisamos, porque a própria natureza ali vai dar, a sequência do texto vai dizer que o Eterno se revela a gente através da própria natureza. Então, a nossa vida, a nossa alahá, a nossa forma de caminhar, né, ela precisa refletir o Criador. Olha só, você quer ser milionário? Eu vou te dizer agora como ser milionário. Vou te dar algumas dicas para você ser milionário. E não estou falando de você investir na Bolsa de Valores, não. Já te falei que eu não vou falar nada disso. Olha só. Esse R$1 que está nas tuas mãos, ele não é teu. O Eterno te deu para você santificar a ele essa energia que vai servir para que alguém seja edificado. Eu estou falando didaticamente. Esses R$100, esses 10 centavos, eu não quero falar de cifras grandes, eu quero falar de cifras pequenas para você entender. Eu quero falar dos extremos. Esses 10 centavos, esse 1 centavo que está nas tuas mãos, o Eterno te deu para que você possa elevar essa energia de forma que vá santificar o nome dele, para que as pessoas que estão ao seu redor possam automaticamente ser, por causa da questão energética, vamos dizer assim, elas possam ser também influenciadas, para não dizer alcançadas com essa energia. E aí, se você for fiel no 1 centavo, no 10 centavos, no R$1, no R$100, no 10 mil reais, no 100 bilhões de euros, o Eterno vai te dar muito mais. Por quê? Ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. E Yehoshua fala que se nós formos, ele fala até do ímpio, né? Que ele é fiel com as riquezas ilícitas. Quais são as riquezas ilícitas? Não está falando de ter roubado alguém, está falando com as coisas materiais
materiais. Então, as coisas materiais que a gente tem, se a gente consegue, com essas riquezas materiais, elevar essa riqueza material, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo, elevar essa riqueza material até o sagrado, de forma que isso vai servir para poder santificar o nome dele, o que vai acontecer? Ele vai te dar muito mais. Sabe por quê? Porque o Eterno, se ele não nos deu ainda muito mais, eu digo para vocês com muita raiva de mim mesma. É de mim que eu estou falando, tá? Eu falo para vocês com muita raiva de mim. Se o Eterno não me deu a mais, é só por um motivo, ou dois, porque o primeiro motivo, ele não confia em mim. Porque, o segundo motivo, eu sou indigna da confiança dele. Então, se ele não me deu além do que eu gostaria de ter, é porque eu não sou digna de receber essa energia que é extremamente espiritual. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Como eu lido com líderes, só falo para líderes. Imagine o seguinte, imagine que o dinheiro, a cifra, a nota, pensando que eu estou falando para líderes eclesiásticos, pensando em pastores. Imagine que esse R$1, R$100, R$1.000 que o Eterno te deu fosse a sua congregação. Ou melhor, vou falar para todo mundo, seja pastor, seja rabino, seja xalia, seja morá. Deixa eu deixar aqui as redes sociais de novo para você nos seguir. Olha só, se essa energia, se esse dinheiro fosse a sua congregação, fosse o seu ponto de pregação, fosse a sua igreja, fosse a sua sinagoga, como você lidaria com ele? Se esse dinheiro fosse a sua empresa, como que você lidaria com ele? Se esse dinheiro fosse a sua família, fosse o seu filho, fosse a sua mãe, fosse o seu pai, fosse o seu irmão, como que você lidaria com ele? Pensando nas pessoas, dos amantes dos pets, né? Se esse dinheiro fosse o seu pet querido, aquele que você faz até festinha de aniversário, como que você lidaria com ele? Consegue entender? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, quando a gente entender que o dinheiro, tá? Eu estou falando do dinheiro de propósito. Quando a gente conseguir entender que o dinheiro é algo santo, ele é como se fosse a nossa congregação, como se fosse a nossa família, a gente vai tratar essa energia da forma que convém. E então, a gente vai fazer com essa energia a vontade do Criador. E ao fazer com essa energia a vontade do Criador, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar pessoas nas quais ele, confia em nós e então vai nos dar ainda mais. Por quê? Porque nós somos apenas administradores do reino. Então, era isso também que eu queria compartilhar com vocês, dizendo que Abraão, ele deu ao sagrado o dízimo de tudo. Opa! Caiu aqui o microfone. Ele entregou ao sagrado o maaser de tudo. E deixa eu falar uma outra coisa para você, que pode até soar mal, mas eu não estou preocupada com isso não, porque o importa é você pegar o entendimento. Não há brahá, não há bênção quando você adquire algo espiritual e não investe naquilo. Eu vou dar vários exemplos para vocês e vou explicar. Existem pessoas que quando vão adquirir um produto de um irmão da mesma fé, ele vai pedir desconto, ele vai querer de graça, ele não vai querer investir. Porém, essa pessoa, aqueles R$30 que ele disse que não poderia colocar, não poderia pagar naquele produto que é de alguém da mesma fé, ele vai pegar esses R$30 e vai inteirar para pagar a Netflix. Sabe o que você está dizendo para o mundo espiritual? Que a Netflix é mais importante do que a aquisição de algo espiritual. Então você prefere investir essa energia que o sagrado te deu, que é extremamente espiritual na Netflix, do que
pagar para adquirir algo feito através de um irmão da mesma fé. Isso não tem brahá quando você adquire algo espiritual e não dá a esse algo o valor devido. Quando eu tenho que comprar algo de um irmão, de um ravé, eu não pechincho. Eu não peço desconto. Se eu chego numa loja para comprar uma roupa, eu vou pedir desconto, eu vou pechinchar. Se eu quero fazer uma mentoria com alguém, eu vou pedir desconto, eu vou pechinchar. Mas se é com um irmão ou se é algo espiritual, eu não pechincho e eu não peço desconto. Por quê? Porque eu estou investindo no reino. Então, quando você adquire algo, adquire um bem que é espiritual, e você não investe o valor devido naquilo dali, você está tirando dinheiro, tirando a energia, você não está santificando essa energia, você não está elevando essa energia, e você está pegando essa energia que poderia ser investida no reino, e você está investindo em outros lugares. Eu vou contar uma experiência para vocês, para a gente finalizar. Quando eu estava atendendo, e eu continuo atendendo, agora com uma frequência muito menor, eu continuo atendendo, mas eu estava atendendo e eu tive alguns clientes que tiveram problemas seríssimos. E eu atendia esses clientes de graça, que não são da mesma emuná. E, em compensação, pessoas que eram da mesma emuná, da mesma fé, estavam pagando pelo serviço. Eu não abria pacotes específicos para a pessoa da mesma emuná. O Eterno me chamou a atenção de uma maneira tão profunda. Ele disse o seguinte para mim: você está investindo no reino das trevas, mas você não está investindo no meu reino. Aquilo dali foi um soco na boca do estômago. Eu entendi o que ele quis dizer. E eu vou falar para você de novo. O Pirkei Avot vai dizer, a ética dos pais vai dizer que a gente deve pagar para ter um amigo. Pagar para ter um amigo não é comprar uma pessoa. Significa investir tudo o que você puder para fazer um amigo. Então, a partir de hoje, em nome de Yehoshua HaMashiach, pare de pedir dinheiro para o sagrado. Peça parnassá. Repete comigo, parnassá. Parnassá é sustento. Eu disse que ia finalizar, olha só, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu queria te fazer essa pergunta. O que Adão, lá no Gan Eden, antes do pecado, ele tinha necessidade de quê? Ele tinha o Eterno falando com ele cara a cara, ele tinha o que ele quisesse comer, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha tudo. Ele não sabia que teria uma necessidade. O Eterno deu Havá para ele, Eva, antes de Adão perceber que teria uma necessidade. A minha frase de efeito é: sabe quando o Eterno supre as suas necessidades? Quando você nem mesmo sabe que ela existirá. Para de pedir dinheiro. Passe a pedir parnassá. Eu não estou falando, dá a impressão de que eu estou falando de amor ao dinheiro. Não, não é amor ao dinheiro, ok? Eu estou falando que se você entender que o que o Eterno está te dando, tudo, se lembra que ele deu o macer de tudo? Abraham deu o macer do fone, Abraham deu o macer do celular, Abraham deu o macer da Torá, Abraham deu o macer do microfone. Sabe por quê? Porque como que eu dou o macer do microfone? Eu não estou utilizando esse microfone agora para poder trazer ensinamentos para você. Eu não utilizo também o celular para gravar vídeos. Isso é dar o macer. Isso é dar o macer de tudo. Tudo o que você possui. Tudo o que você possui. E tudo o que você quer possuir. Tudo o que você possui. Se você começar a utilizar tudo que você possui para que o nome do Eterno seja santificado e glorificado, tudo que você quiser possuir, se você quiser possuir, vou ler de novo,
você quiser possuir para que o nome do Eterno seja santificado, tenha certeza que você vai se tornar uma pessoa que é confiável e ele vai te entregar muito mais. Diz assim Jacó 4:3. Vocês oram e não recebem, por orarem com a motivação errada, a pretensão de saciar os próprios desejos. Sabe o que isso significa? Que se você quer um iPhone para você, talvez você tenha dificuldade de ter um iPhone. Se você quer um celular, qualquer coisa para você, talvez você tenha dificuldade de ter essas coisas. Por quê? Porque por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Romanos 11:35. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu pedi o Eterno, eu falei, Eterno, eu comentei. Falei, Eterno, eu preciso comprar um suporte para deixar lá na minha sala, né? Para eu poder automaticamente, na hora que eu quiser fazer a gravação, já tá lá pronto para você. Aí o que acontece? Só comentei, sabe? Conversando com o Eterno, como se estivesse conversando com uma amiga. Passa-se, talvez, uns 2 dias. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas aqui, ó. Aqui, ó. A minha vizinha veio me perguntar se eu queria, deixa eu colocar aqui, se eu queria esse suporte, porque ela não sabia o que fazer com ele. E aí, eu até brinquei com ela, falei, Neide, é para mim, dá para mim. Exatamente o que eu queria. E aí, se você está nos acompanhando no YouTube, tanto faz, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, vocês estão vendo que desde segunda-feira, todo santo dia estou gravando um vídeo. Por quê? Porque o meu setup de gravação ficou muito mais fácil agora. É isso, tá? Então, assim, que o Sagrado te abençoe. Se você queria muito que você deixasse nos comentários. Tem outros vídeos aqui no canal falando do Shefa. E outra coisa, falei do Shefa, lembrei, vou finalizar agora de fato. Olha só. Quando você pede um número para o sagrado, é interessante que os nossos sábios, eles não contam. Eles não contam do tipo assim, tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Eles não contam, porque você está limitando. Eu tenho X reais na conta bancária. Eles não contam. Por quê? Porque a gente está colocando isso dentro de um limite. E o sagrado não tem limite. Quando a gente pede a parnassá, quando a gente pede dinheiro para o sagrado, a gente está pedindo limites para ele. Quando a gente pede parnassá, a gente está pedindo shefa. Shefa é o fluxo de abundância do sagrado. Passou a moto? Shefa é o fluxo de abundância do sagrado. Vou repetir porque é importante. Shefa é o fluxo de abundância do sagrado. E eu finalizo com essa frase. O que você quer? Você quer dinheiro ou você quer ter parnassá? Você quer ter trabalho ou você quer ter parnassá? Você quer mais dinheiro ou você quer ter parnassá? Entende? Você quer ter mais clientes ou você quer ter parnassá? Você quer aumentar a sua conta bancária ou você quer parnassá? O dinheiro vai estar sempre ligado a limites, restrição. Sabe aquela coisa assim, dentro de uma caixinha? O dinheiro vai estar sempre atrelado a isso. Agora, a parnassá não. E para que você receba a bênção de Melquisedeque, né, sobre você, para que ele te abençoe, você precisa ter essa consciência de entregar ao Melquisedeque o máser de tudo. Amém? Shalom, shalom. Que o sagrado continue te abençoando. Lehitraot. Sexta-feira, às 20h30, nós teremos uma aula aqui do curso Devekut Neshama. Teremos meditações com o nome do sagrado. Deixa eu falar para vocês também. Nós vamos começar nesse Shabat intercessão pelo Brasil com os nomes do sagrado. Você já entendeu a profundidade disso. Então, a gente vai fazer meditações com os nomes do sagrado pelo Brasil. E na descrição vai ter o link, você pode tranquilamente acessar o nosso grupo, como, por exemplo, tá aqui, o nosso WhatsApp, você pode nos mandar uma mensagem, olha, quero interceder pelo Brasil, e a gente vai te colocar lá no nosso grupo, tá bom? Shalom, shalom, lehitraut.